Olá, turma. Vamos falar sobre pesquisa de marketing. O que seria isso e a sua importância para o marketing. É muito importante que a gente conheça um mercado de consumidores ou de nossos clientes. Então, para que isso aconteça, é necessário que a gente faça algumas pesquisas de mercados. E como que funciona essas pesquisas de mercado? Funciona o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma pesquisa de marketing. E essa pesquisa de marketing, ela pode ser tanto exploratória como conclusiva. E a gente vai detalhar um pouquinho sobre o que é pesquisa, cada uma dessa pesquisa. Então, pesquisa exploratória é aquela que fornece conhecimento sobre um tema desconhecido. Ela vai gerar uma hipótese e utiliza fontes secundárias de estudos, né? Em caso de experiência, observação, usa livros, observações informais e assim sucessivamente. Você simplesmente ainda não tem nada levantado sobre aquele assunto e você começa a utilizar algumas fontes secundárias. Por exemplo, se você fosse estudar, se não tivesse o assunto para estudar os tubarões-baleia, por exemplo, você vai lá e começa a ir para o mar e começa a estudar sobre isso. O nosso caso eu gostaria de saber no marketing quantos consumidores utilizam um determinado produto, que você ainda não tem nenhum tipo de resposta para aquilo, nenhum tipo de informação. Você pode utilizar as fontes de estudo de casos, você começa a ver a experiência, observa e assim sucessivamente. Já a pesquisa conclusiva, ela possui um procedimento bem mais estruturado, aonde você começa a colocar questões, você tem hipóteses e objetivos são bem mais claros, você vai fazer um questionário, você vai abordar determinadas ações. Então você consegue concluir isso de uma maneira mais eficiente. Então essa pesquisa conclusiva, ela tem duas nomenclaturas. Ela pode ser a descritiva ou explicativa ou causal, que essa causal também pode ser de implementação. A gente vai falar um pouquinho. Então, a descritiva, ela provê dados sobre características de grupo, vai identificar as relações entre as variáveis sem interferir, né? Então, ela não pode, essa descritiva, ela não pode interferir no fenômeno observado. Ela não pode manipular isso, entendeu? Ela só precisa observar e ver como essa pesquisa pode ser evoluída. Então, essa pesquisa utiliza a ferramenta como questionário, entrevista, de discussões em grupos e outras questões. Quando a gente fala de discussões em grupos, a gente sempre tem um moderador no meio. É muito simples você entender isso. É como você vai num debate, que sempre tem, né? Um debate, por exemplo, assim, quando tem eleições, sempre tem um debate. Então, essa pesquisa ali que eles começam a fazer, sempre tem um moderador, mas ele não influencia, ele só faz as perguntas, mas ele não influencia nas respostas, entendeu? Então é bem interessante isso. No questionário você vai fazer perguntas abertas ou fechadas, né? Que a gente chama. Perguntas abertas, você pergunta qual sabor que você mais gosta e por quê. Então ele vai falar morango porque morango é uma fruta que me remete a determinada situação. Entendeu? Agora, quando você faz as perguntas fechadas, você pergunta qual a fruta que você mais gosta? Morango, maçã, uva, limão. Limão não, né? Laranja. Aí ele vai falar assim, morango. Acabou. É morango. Ele não quer saber o porquê, ele só quer saber qual a fruta é mais gostosa, ou que você mais gosta. Na pesquisa explicativa, isso já tem a questão de causa e efeito. Ele vai medir uma intensidade de causas que estão acontecendo. Então ele vai testar um projeto experimental para captar relações de causa e efeito para eliminar determinadas questões. Então eu vou colocar aqui mais ou menos o que vou colocar aqui para vocês algumas dessas
pesquisas. E aí a gente entra na pesquisa explicativa e causal como um tipo de pesquisa no qual o pesquisador manipula e controla algumas variáveis, né, independentes, e observa as variações dependentes. Então, ela fica em torno dessas duas variáveis. Então, o propósito de manipular isso é para você medir o experimento. Então, você vai dentro dessa experimentação, você coloca algo dentro do cenário. E esse cenário vai mudar de acordo com o que você está colocando. Por exemplo, quando você fala de... você vai no mercado e quando você chega lá, você faz um churrasco. Aí você manipula com sal. Qual sal que é mais gostoso? Entendeu? Você coloca com um outro. Você está manipulando determinadas ações. Então, isso aconteceu comigo recentemente. Eu fui no mercado e lá tinha uma menina fazendo churrasco. Mas, na verdade, ela queria vender um determinado sal temperado. Então, ela manipulou. Como que está essa carne? Poxa, muito boa. E com isso daqui? Então, ela teve uma variação. E eu falei assim, poxa, bem legal. Aí eu acabei comprando sal, porque eu gosto de churrasco. Então ela interferiu no meu paladar, né, como diz assim, mas com uma variante, que era o sal. Então ela busca isso dali. Então quando ela fez essa pesquisa, ela começa a entender que esse sal realmente, né, quando ela faz essa pesquisa, esse sal realmente tem um diferencial. Então, ela mede mesmo, tá? Quando a gente fala disso um pouco mais abrangente, você quer lançar um produto ou ver como que tá isso, você coloca algumas pessoas dentro de um cenário, dentro de um local fechado e começa a fazer experimentação para como vai acontecer determinadas trocas e como as pessoas ou aqueles teoricamente consumidores vão reagir a essa troca.